Agora, umas definições importantes. Uma delas é a definição de vetores coplanares. Isso vai surgir mais adiante na nossa disciplina, né? São vetores que estão no mesmo plano. Né? Aqui eu tenho um plano. Geralmente se nomeia um plano com letra grega, né? Por exemplo, eu chamei o plano π. Então, esses vetores, o U, o V, o menos U, eles estão no plano π, e o meu vetor W, ele é um vetor perpendicular, né? Um vetor não, ele não está no mesmo plano que o U e que o V, e menos V, né? Ou seja, esses vetores aqui, se eu pegar os quatro juntos, eles não são coplanares, né? Bom, agora uma definição importante, né? Como a gente viu lá nas matrizes. Nas matrizes a gente viu o seguinte, a gente podia somar duas matrizes ou subtrair duas matrizes simplesmente, né? De forma bem tranquila. E também a gente podia multiplicar, né, uma matriz por um número real, né? Tranquilamente. Eu poderia pegar uma matriz vezes um número. Né? E aqui com o vetor também é muito tranquilo eu pegar um número e multiplicar por um vetor. Por exemplo, se a gente olhar para essa sequência aqui, eu tenho o meu vetor U. O meu vetor U. Esse meu vetor U, se eu multiplicar ele por 2, o que vai acontecer? Eu vou esticar o meu vetor. Né? Vou esticar de que maneira? De maneira que eu dobre o módulo do vetor, ou seja, eu vou ter o dobro do módulo. Eu vou manter a direção e vou manter o sentido, né? Mas eu vou dobrar o tamanho do vetor. O que acontece aqui? Daqui para cá eu multipliquei o meu vetor por menos 1. O que acontece quando eu multiplico o vetor por menos 1? Eu mantenho o módulo, mantenho a direção, mas mudo o sentido. O que acontece agora se eu multiplicar o vetor por um meio? Né? Um meio, eu vou manter a direção, vou manter o sentido, mas o que vai acontecer com o módulo? Eu vou reduzir o módulo, pela metade, né? E se eu multiplicar por raiz de 2? Bom, eu vou pegar o módulo do vetor e vou multiplicar ele por raiz de 2, né? Simples assim, então. Né? Então, se o A é um número real, por exemplo, se o A for 0, o que vai acontecer? Eu multiplico o A por 0. Se eu multiplico o A por 0, eu vou desaparecer com o vetor, né? Eu quero desaparecer com o vetor e multiplico ele por 0. Se o A é diferente de 0, né? Por exemplo, se o A é diferente de 0, o que vai acontecer? Se eu multiplico por 2, né? Eu dobro o vetor. Né? Então, aqui era um vetor, multipliquei por 2, ele ficou dobrado. Se eu multiplico por menos 1/2, eu tenho metade do módulo e ainda tenho sentido contrário. Por que eu tenho sentido contrário? Por causa do sinal negativo. Tá? E um ponto interessante que sempre tem que ser posto, que a direção ela é preservada. Né? A multiplicação por um escalar preserva a direção do vetor. Tá? Ela mantém a direção. Pode mudar o sentido, né? Como acontece aqui, a gente vê que ela muda o sentido, e com certeza vai mudar o módulo do vetor. Né? Ou seja, se eu tenho um número A que multiplica um vetor V, né? Vai fazer um módulo disso, né? Então, o módulo desse novo vetor vai ser o módulo de A vezes o módulo do vetor V. Bom, então tá. O que acontece agora? Vou fazer alguns exercícios com isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui agora o meu vetor U, o meu vetor V e o meu vetor W. Eu quero agora fazer menos V, menos W menos 2V. E depois 2V menos 3W. Como é que acontece? Vamos ver.
Vamos fazer primeiro essa conta. Então, aqui o meu vetor menos W, né? Ou seja, o W está para lá. Se eu multiplico W por menos 1, eu vou ter um vetor de mesma direção, mas com sentido oposto, né? Porque eu multipliquei por menos 1. Agora eu tenho o menos 2V. Repara, o V puro, ele vai num sentido. Como eu multipliquei por menos, ele foi para o sentido oposto. Mas como eu multipliquei por menos 2, eu vou dobrar o tamanho do módulo. Então, esse vetor rosa aqui, ele é o dobro do tamanho desse vetor. Tá? Então, é menos 2V. Dessa maneira, regra do paralelogramo, e é feita, então, a soma. Tá? Então, tá ali. Agora, ou melhor, 2V menos 3W. Então, 2V, aqui, ou seja, eu multiplico o V por 2, né? Estico ele, mantenho a mesma direção e o mesmo sentido. O 3W, né? O que acontece aqui? Por que o 3W, né? Menos 3W? Porque o W está para cá. Se eu multiplico ele por 3, eu vou ficar com 3 vetores W na direção do W. Mas como é menos 3, eu vou ficar com 3W na direção oposta do W. Então, ficou menos 3W, esse vetor azul aqui. Regra do paralelogramo. Então, o nosso vetor final, 2V menos 3W. Não tem mistério, gente. É só tomar cuidado, né? E ter que aumentar ou diminuir o vetor. Bom, vamos ver o seguinte. Então, sejam os vetores U e V, faz que o módulo de U é 5 e o módulo de V é 4, e o ângulo entre U e V é 70 graus. Né? Conforme aqui está o nosso desenho. Está aqui o meu V, aqui está meu U, né? E o ângulo entre eles é esse. Então, ele pede para determinar 2U menos 3V. Então, primeiramente, se eu tenho aqui o meu IV, o que acontece aqui? Primeiro, se eu olhar para cá, né? Aqui está, né, o meu V. Tá? Então, aqui está o meu V. Aqui está o V. Aqui está o U. Então, o que aconteceu? Eu multipliquei o V por menos 3. Então, repara que ele mudou o sentido dele era para lá. E ele esticou de maneira que eu triplicasse o módulo dele. Tá? Ó, ele tá lá, ele mudou como se ele esticou. O U ele manteve a mesma direção, ele manteve o mesmo sentido, né? Só que ele duplicou, porque ficou 2U. Tá? Passa a regra do paralelogramo, eu tenho então o meu vetor resultante. Agora vem a seguinte situação. Se eu tenho o mesmo problema e eu quero calcular o módulo do módulo de U, eu quero calcular o módulo de 2U menos 3V. Então, como é que eu vou fazer para calcular o módulo? A primeira coisa, a gente tem que considerar. Aqui um monte de... Tá, vamos lá. Então, assim, nós tínhamos chegado aqui, né? Tá, então, aqui é 3V menos 3V, e aqui é 2U. Tá? Então, o ângulo entre
o V era 70 graus, né? O ângulo entre U e o V era de 70 graus. Era o θ, certo? Aqui está o meu V e aqui está o U. Como eu tenho menos V, tá? Eu vou estar agora considerando esse ângulo entre o U e o menos V, que vai ser esse ângulo aqui. Tá? Vamos ver qual é o esquema que eu desenhei aqui. Esse ângulo aqui, esse θ, esse ângulo aqui. Né? Esse ângulo θ aqui. Esse ângulo é esse ângulo aqui. Tá? Então, se eu tenho, nesse meu esquema de triângulo retângulo aqui, se eu tenho aqui o menos 3V, eu pego o módulo de menos 3V. Quanto é que vai ser o módulo de menos 3V? O módulo de menos 3V vai ficar 3 vezes módulo de V, ou seja, o módulo de menos 3 é 3. Vai ficar 3 módulo de V. O módulo de V é 4. Então, por isso que ficou 12. O módulo de U é 5. Né? Então, o módulo de 2 é 2. Então, 2 vezes 5, 10. Aqui nós temos o nosso triângulo bem feitinho, né? Porque agora, esse meu lado marcado em vermelho corresponde então ao módulo de 2u menos 3v. Então, pela lei dos cossenos, o que nós vamos ter? Esse módulo vai ser quem? Vamos olhar para a lei dos cossenos. O que acontece? O ângulo oposto a esse lado é este aqui, né? Então, a lei dos cossenos, eu sei o seguinte: o oposto a esse lado, né? O lado 2u menos 3v, é os 70 graus. Né? E os outros lados são o 10 e o 12. Então, vai ficar 10 ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 12, né? Se a gente for lá na forma. E aí, então, fazendo a conta, né, eu vou ficar com esse número aqui, né? Eu vou ficar com a raiz quadrada de 161. Deixa eu só ver aqui quanto é que vai ficar essa conta, né? Vou pegar aqui na minha calculadora mágica. SQRT de 161. Era 161. 161,91. Vou fazer bem simples. Eu fiz 161,91 só. Deu aproximadamente 12,72, né? Então, 12,72. Tá. Ah, já estava marcado ali. Então, fiz na calculadora, deu 12,72. Agora, se eu for fazer agora o 2u mais 3v. Então, vou fazer o 2u mais 3v, o que acontece? Aqui tem um erro, né, prof? Tem um erro. Erro de digitação. Aqui é o 2u mais 3v, né? Não é menos, é mais. Beleza. Então, se eu for fazer o mais 3v, então, ali está o 2u, o 3v, o ângulo de 70. Então, se eu for fazer a soma vetorial, aqui. Tá? Agora, o que muda aqui, né? Na hora de fazer a triangulação, o que acontece? Meu triângulo é esse, e eu vou estar considerando agora esse ângulo aqui, o ângulo de 180 menos 70, né? Que é o ângulo de 110 graus. Então,
o que acontece? Esse aqui agora é o meu triângulo que eu tenho para resultante. Dessa maneira, né, pela lei dos cossenos, da mesma maneira, eu vou ficar com... Aqui que eu não fiz a conta, né? Eu vou ter, então, vou ter essa expressão aqui. Né? Porque o meu cosseno de 110 ocorre porque ele é oposto, né, ao 2u mais 3, ao mais 3v, né? Ou seja, ele é oposto, então por isso que ele veio para cá. Tá? Então, se eu for fazer lá na minha calculadora, deixa eu só ver ali, E o né? professor, Vale? poderia considerar o triângulo de baixo aí também, né? Ou tem que ser... Poderia ser o triângulo de baixo, exatamente, mas não mudaria nada. Daí continuaria sendo 110 aqui, né? Sim, entendi. Não, só para tirar Tranquilo, essa dúvida. tanto faz, tá? Então, olha, só fazer a conta que eu não tinha feito, né? 112 ao quadrado. Eu peguei uma... Mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10. Vezes 12, cosseno de 10. Deixa eu ver se eu tenho uma calculadora aqui na mão. Não, aqui não. Vou usar minha calculadora da calculadora aqui. Mas enfim, é só colocar na calculadora agora que termina.